E aí, Liz, bora? Bora, tô abrindo aqui, vou compartilhar a tela e vou falando, fazer uma coisa de cada vez que eu não dou conta de fazer duas ao mesmo tempo. Então, aí não, você me fala se tá aparecendo. E a gente vai conversando aí. Tá conseguindo visualizar minha tela aqui? Sim. Então o Querelão falou bastante de mim aí, tenho o prazer de conhecer o Querelo já, acredito que há uns 5 anos. E uma baita oportunidade aí de ter trabalhado junto com ele, de ter aprendido bastante coisas que eu não gostava, essa área de processo, fluxograma. Cara, hoje eu gosto bastante de fazer, já trabalhei um período também em provedor ajudando aí planejamento estratégico, até validação de ISO, onde eu trabalhava, e depois que eu aprendi bastante coisa aí com o Querelo. Então, estamos aí no 8º bate-papo, já tive a oportunidade de participar de outros, e eu sempre falo para todo mundo, né, o quanto é bom a gente participar desses eventos aí, conhecer pessoas novas, né. Hoje eu trabalho aqui na MHNet, comecei faz uns 5 meses, mais ou menos, e o interessante é que a pessoa que me trouxe para cá, o Fred, né, que é o diretor, e eu tive a oportunidade de estar conhecendo ele num desses bate-papos, né, não sei se o Querelo lembra, mas lá no início, lá, acho que uns 2 anos e pouco atrás, foi onde eu tive o primeiro contato com ele, e aí de lá para cá, né, a gente sempre trocamos experiências, então é o que eu sempre falo para as pessoas, né, a gente nunca sabe de tudo, por mais que a gente busque conhecimento sempre, então o máximo que a gente pode estar buscando conhecer pessoas e tá perguntando, tirando informações, eu tenho certeza aí de que tudo que a gente vai falar hoje, grande parte são as mesmas dores que todos têm, independente do tamanho do provedor. Então a gente sempre compartilha, tira dúvida, manda um WhatsApp, aí com certeza depois aí desse bate-papo o Querelo vai estar disponibilizando também aí contato aí de quem queira tirar uma dúvida com alguém, o próprio Querelo aí ele pode estar intermediando isso daí, então é muito importante. E aí eu gostei tanto que às vezes eu até participava de outros bate-papos, porque, pô, na época eu trabalhava no comercial direto, e aí falava, pô, vai ter um bate-papo que fala sobre gestão por processos, tá? O que isso tem a ver? Cara, eu vou participar. E assim, aí a gente sempre aprende algo novo, e a gente que cuida de parte de gestão sempre é muito bom estar aprendendo, mesmo que às vezes aquilo não é diretamente aquilo que a gente faz, mas sempre a gente vai aprender algo novo. Exatamente. É sempre bom ter... porque assim, quanto mais a gente participa, mais a gente tem conhecimento sistêmico do processo, né? Isso é importante. Sim. Então, pessoal, quem não me conhece, aí tem uma galerona na sala que eu já tive o prazer de conhecer e a gente sempre está trocando informações. Quem não me conhece, me chamo Ulisses Gabriel. Não vou me apresentar muito não, porque o Querelo já falou de mim, né, ali. Então, eu trabalho já há 15 anos aí em parte comercial, venda. Eu acredito que eu já vim desde novo, assim, com essa aptidão para ajudar as pessoas a levar aquilo que as pessoas desejam, né, através da venda do produto e levando aquilo, tornando aquilo realidade, né? Então, quem não tem minhas redes sociais aí, quem quiser adicionar, meu LinkedIn, o meu Instagram, quiser adicionar aí, ou mandar um e-mail, precisar do meu WhatsApp também, o Querelo tem ali, é só pedir para ele, quem não tem o meu contato. Então, tamo junto, vamos falar um pouquinho aí sobre algumas coisas como venda, experiência do cliente, que para mim hoje tudo tá ligado um ao outro. Tá? Vai ser um bate-papo bem descontraído, qualquer momento que alguém quiser acrescentar algo, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? É um conteúdo trazendo bastante coisinhas para falar ali. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falem para mim diminuir um pouco, porque quando eu me empolgo, eu começo a falar bem rápido. Não, pode deixar que eu paro você aqui, pode deixar. Fechou. Valeu. Só um minutinho, por favor, que eu vou compartilhar o link com uma pessoa que me pediu aqui. Beleza. Feito, vamos lá. Falar sobre vendas. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas que estão presentes aqui nesse bate-papo. Só deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue... que tá aparecendo a sua barra ali de... Não sei se você quer compartilhar toda a sua tela ou só... Acho que seria interessante, né? Não sei se... Melhorou? Isso, melhorou bastante. Show de bola. Fechou. Então, já tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas aí na área comercial, algumas pessoas estão presentes aí hoje, e algumas coisas aí eles já vão saber o que eu estou falando, que eles já me conheceram na prática, né? Mas eu costumo sempre dizer que vender internet não é para poucos, né? Diferente de vender outros produtos, que acaba trazendo alguns desafios para nós, né? Um dos primeiros desafios
O que é? Cara, a gente não pode vender internet em qualquer lugar e para qualquer pessoa, né? Às vezes tem aquele condomínio que não tem estrutura, o síndico não autoriza a vender, às vezes tem aquele bairro que a rede já está cheia, a gente não pode vender. Diferente, por exemplo, se eu trabalhasse numa concessionária e hoje com o advento da internet eu posso botar no LX e posso vender para qualquer lugar do Brasil um carro. Coisa que vender a internet, a gente fica limitado a trabalhar numa certa região, certo lugar. Né? Hoje também a gente tem muita concorrência, né, cara? Hoje todo ramo, a concorrência é grande, né? O mercado hoje é muito agressivo em todos os ramos, né? E acaba gerando bastante desafio, né? Aí o pessoal fala bastante daquela prostituição de preço, né? Porque aí começa aquele tanto de promoção e instalação grátis, 3 meses sem pagar mensalidade, e aí gera os grandes desafios que é vender internet, né? Eu lembro que quando eu iniciei, a gente levava a fibra ótica para uma cidade e o técnico ia fazendo a rede nova na rua e já tinha o pessoal pedindo panfleto e querendo a instalação, porque era tudo muito novo, né? Não tinha concorrência. Então o pessoal acabava... Né, que a demanda era muito grande. Hoje não, hoje você vai lá, leva a fibra ótica para uma cidade e você é simplesmente mais um. Acaba gerando muitos desafios. Outro desafio de vender internet é que o vendedor também precisa ter bastante conhecimento técnico, né? Pô, quando eu iniciei nessa área, eu iniciei como vendedor corporativo. Cara, e a gente vender internet para dono de empresa, normalmente é uma pessoa que vai ler contrato, vai perguntar cláusula de contrato, aí vai perguntar sobre qual tecnologia de equipamento que você está colocando, qual marca, o que é uma rede 2.4, o que é um 5G. Então, assim, vender internet, diferente de vender outros produtos, cara, a gente leva um certo período para a gente aprender bastante coisa e a tecnologia, ela muda muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre acompanhando sobre, quantas plataformas de streaming novas, elas são lançadas por ano, né? A gente tem que estar sempre auxiliando o nosso cliente nessa ajuda constante. E o outro grande desafio, que é a má fama pelo serviço, né? Eu peguei esse print aí, ó, empresas telefônicas lideram o ranking de reclamações no Procon. Isso é agora, de 2022. Então, assim, cara, a internet sempre é mal vista por todo mundo, né? Eu tenho certeza que os nossos clientes já tiveram internet com 1, 2, 3, 4 provedores diferentes, e aí quando a gente chega ofertando um produto, né, a gente trabalha no provedor, a gente fala, não, contrata aqui comigo porque eu tenho um serviço bom. Aí o nosso amigo ou parente até fala, a internet é tudo ruim. Por quê? Porque já gerou uma má fama, né? Então, é outro grande desafio que tem, trabalhar com internet. Então, eu já tive a oportunidade de acompanhar gestores que vieram de outras empresas, assim, pessoas com muitas experiências em mercado, mas em mercados diferentes, que, com um histórico muito bom, muito positivo, e quando vem para trabalhar em provedor de internet, aí a pessoa não tem a vivência do dia a dia, então a pessoa desiste, porque não é fácil, porque a gente tem inúmeras limitações. Perfeito. Ô, Liz, só fazendo um comentário ali, antes que você colocou em relação à concorrência, né? Você falou assim, todos os segmentos têm concorrência, né? E o provedor de internet, até pouco tempo atrás, claro, de forma geral, não sabia o que era concorrência, né? Porque era botar fibra e já tinha alguém lá, como tu disse, embaixo do poste, já perguntando o panfleto lá para fazer contratação, né? Sim. Então, a gente está vivendo um momento hoje de concorrência, né? Então, nada mais... Agora que é mais importante a gente falar de vendas, né? A qualificação dessa venda, né? Sim. Eu lembro, assim, da gente estar com o carro do técnico lançando rede na rua e os vendedores estarem junto e, assim, tirando... Eu não vou dizer nem que era muito vendedor, né? Às vezes era mais tirador de pedido, porque, assim, era tirando o pedido e anotando, de tanto que era necessidade das pessoas de terem uma internet com maior velocidade. Hoje já é totalmente o oposto. Então, eu peguei toda essa transição, né? Hoje você investe em marketing, redes sociais, outdoors, um monte de coisa, achando, vou botar na televisão e achando que vai estourar, e hoje não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E outro desafio de vender para internet é que a gente precisa vender e o cliente permanecer.
Não dá para simplesmente eu vender um plano de internet, o cara entrar esse mês como cliente e o mês que vem ele ir embora. Quando eu trabalho numa loja lá e vendo um produto, vendo um liquidificador, é lógico que a gente quer que o cliente volte. Mas quando eu vendi e o cliente concluiu a compra, beleza, o meu processo de venda está concluído. No provedor de internet, se eu fizer esse tipo de venda e o cliente for embora, o provedor está tendo prejuízo. Certo? Falar um pouquinho aqui, né, de como que os vendedores erram aí, né? É o grande desafio, né? É o vendedor que só quer vender o mais barato, né? O mais barato. A concorrência está vendendo lá 500 megas por R$ 59,90 e eu não vendo porque eu não tenho esse plano, né? Então, é um dos nossos desafios, né? Aí você cria os planos e o vendedor, a gente tem uma cartela de planos e aí o vendedor, ao invés de entender o perfil do cliente, não, só vendo o mais barato. Outra coisa é falar que não vende porque, igual eu falei anteriormente, não vendo porque a concorrência tem o preço menor. É o que a gente acaba escutando sempre bastante. Quando a gente olha muito para preço, é porque a gente não está enxergando o valor do produto. Né? É igual eu querer contratar a Engie Consult e falar, pô, Querelo, quanto que é o teu serviço? É X. Mas tem o teu companheiro ali de serviço que ele tem um serviço mais barato. E aí o Querelo, com certeza, ele vai trazer todos os valores que ele consegue agregar, né? E o diferencial. Então tem uma diferença muito grande entre preço e valor. Com certeza. Ulisses, desculpa te atrapalhar agora. Pode falar. É que tem um pessoal, acho que não está conseguindo acessar. Quem entrou agora, igual o Lucas ali entrou, estão me ouvindo? Estou ouvindo bem, Querelo. Bem, né? Tem uma galera aí que está entrando. Dupla qualidade. Tá, não, o pessoal tá, enfim, eu não sei se é erro aqui tá, beleza, o pessoal tá ouvindo bem aí, show de bola. Tem um pessoal que não entrou agora e não tá conseguindo nem ver, mas beleza, vamos. Eu também ouvi, qualquer coisa manda ali no chat para eles ali, Querelo, falando para eles tentar entrar e sair de novo, fala que o áudio tá normal, que também já me perguntaram aqui sobre o áudio. Sim, É que na semana passada a gente fez aqui pelo Skype, foi muito bom, entrou 60 e poucas pessoas e deu tudo certo. Mas tá bom, vamos continuar aí, Ulisses. Desculpa, meu querido, toca aí. Não tem problema, tamo junto aí, o importante é estar todo mundo podendo acompanhar e tirar todas as dúvidas, né? Não adianta a gente acelerar e não conseguir fazer aquilo dali que a gente está se propondo hoje. Então, outra grande dificuldade que os vendedores têm, até para conseguir conquistar meta e bater meta e chegar no fim do mês, é fazer aquela venda forçada. O que é a venda forçada? É você vender um produto, uma banda ou um serviço para aquela pessoa que não está precisando daquilo, ou encher tanto o saco do cliente, ou às vezes acabar até omitindo informações ali, ou vendendo algo que não é, forçar uma venda de fato, porque às vezes a pessoa acha que ela está tendo vantagem nisso. Pô, fechei a venda e agora deu. Só que aí esse cliente, daqui a pouco, ele acaba analisando que não era aquilo que ele necessitava, é muito mais do que ele precisava. A mesma coisa eu ter um plano gamer lá de 1 GB de velocidade e vender para uma senhora que só tem um celular e só usa a internet para isso, e eu vender um plano com a mensalidade de R$200 por mês. Cara, será que o que eu estou fazendo é legal com o cliente? Né? Então a gente tem que... Esse tipo não funciona. Outra coisa também é vender para cliente ruim, né? Sabe aquele cliente assim, pô, a gente acompanhei muito PAP na rua, e aí tinha alguns clientes que falavam assim, pô, eu já tive todos os provedores daqui da minha cidade, eu tive mais de 15 provedores de internet, e agora eu vou testar com vocês. Tá, será que o problema está com o provedor ou será que o problema está com o cliente? Né? E aí tem todo um processo de onboard que a gente vai falar mais para frente, que a gente não queira vender, mas a gente tem que fazer todo o alinhamento de expectativa daquilo que a gente pode ofertar e aquilo que o cliente precisa. Você queria comentar algo? Sim, o provedor de internet, né, Ulisses, é diferente a maioria dos segmentos, ela trabalha com muito cliente, né? A gente, um provedor médio aí tem 5, 10 mil clientes, que já é muita gente, né? Então, quando a gente fala de um volume grande de clientes, a gente está falando de cliente de tudo que é jeito e perfil, né? É difícil você fazer um lead desse cliente, né? Qual que é o perfil desse cliente, né? Então, ele acaba entrando mais na necessidade de ter uma internet boa do que realmente um perfil de cliente, né? É difícil você mapear esse perfil, né?
Sim, cara, eu já peguei clientes, por exemplo, que insistem, eu quero o meu roteador dentro do meu armário, porque eu não quero que apareçam as antenas. Aí esse cara já contratou 15 provedores diferentes, e aí quando vem contratar conosco, lógico que a gente quer vender. Só que aí se a gente omitir para o cliente que se deixar esse roteador instalado dentro do armário, não vai funcionar, cara, a gente vai estar fazendo, ele vai ter a mesma insatisfação que ele sempre teve. Então, assim, alinhamento da expectativa vai muito de encontro com a gente querer ter o cliente, né, na nossa base. E aí, por isso que aí eu falo do vendedor inteligente, né, cara? Que o vendedor inteligente é aquele que vende, que agrega valor para si, porque vendedor que é vendedor, ele quer ganhar dinheiro e quer vender, mas ele também tem que ter a consciência de que ele precisa gerar valor para o provedor. Não adianta eu querer ganhar aqui e o provedor não ganhar. Ele sabe que o cliente é ruim, ele sabe, por exemplo, eu vou fazer uma venda para um cliente que me comentou que daqui 3 meses ele vai mudar de cidade. Tá. Aí eu vou lá e não comento com esse cliente sobre a fidelidade, tá? Será que eu jogando contra a empresa, será que o meu futuro, né? Qual será o meu futuro dentro da organização? Então, assim, o vendedor inteligente é aquele que gera receita para ti e para a empresa, né? É um time, todo mundo tem que jogar junto. Exatamente. Ele tem sempre aquele ditado, né, que empresa que não vende quebra, né? Isso aí é muito... Qualquer coisa, cara, em qualquer empresa. Pode ser um salão de cabelo, pode ser uma padaria. Não adianta lá o padeiro acordar às 5 horas da manhã, fazer o pão e não vender o pão. Porque a empresa que não vende, quebra. Vendas é fundamental para todas as empresas. E aí outra coisa que falam bastante, né, é que venda para mim é técnica, né? Tem muitas técnicas de todos os tipos que a gente vai falar mais para frente um pouco, porque às vezes a gente pensa, a gente escuta muita gente falar que venda é dom. Eu acredito muito que venda, que dom é um facilitador, né, para a gente... Pô, eu sou uma pessoa que gosta de conversar bastante, onde eu chego eu consigo fazer amizade fácil com as pessoas, então isso me facilita o processo de venda. Agora, falar que a venda completa do início ao fim é um dom, não. Tem uma série de processos que fazem com que isso aconteça, né? A gente... Para ser médico aí, quantos anos a gente estuda? Um engenheiro, quantos anos estuda? E aí o vendedor não quer estudar, né? Não preciso porque eu tenho dom, então eu tenho esse dom e vou vender. E outra coisa que eu friso bastante é que venda é um meio e não um fim, tá? Como assim? Às vezes, vou vender lá 100 megas para o Querelo e vendeu, contratou, fechou. Não, cara, o vendedor precisa entender que o Querelo, ele tem uma empresa, ele presta consultoria, ele trabalha em home office, ele tem essas reuniões, ele tem esses bate-papos, ele necessita da internet para isso. Então, o que eu estou vendendo para o Querelo? Banda? Não, estou vendendo para o Querelo a reunião bem-sucedida dele. Eu estou vendendo com que ele consiga trabalhar sossegado, com que ele consiga trabalhar tranquilo. Então, às vezes a gente foca muito na banda, no mega, e que a internet é só isso, mas na verdade não, cara. A internet é tranquilidade, né? A gente acaba vendendo... Ulisses, Pode falar. Pode falar. Eu costumo dizer que a venda, ela é todo dia, né? Em todos os setores. Todo mundo na empresa tem que vender, né? Começa lá com o comercial, vendendo, fazendo contrato com o cliente, continua com o suporte, né? O suporte tem que saber vender também o serviço dele, né? O suporte com qualidade, o financeiro, quando você acessa, você tem a experiência de conversar com o cliente, tem que estar vendendo um bom serviço. Sim. Eu achei bem interessante essa frase, eu nunca tinha visto, para falar a verdade, mas eu acho que faz sentido total, né? E como tu falou ali, venda é um processo, e realmente, né, venda, por que é um processo, né? Porque você depende de um todo, né, cara, de todo um processo até você, né, como é que funciona a parte, vamos falar de provedor, né? Como que é o processo? O vendedor tem que saber o processo de agendamento, de contrato, de financeiro, como é que é a dinâmica disso no dia a dia, né? Tem que ter uma visão sobre todo o processo. E realmente, conhecer o processo não é um dom, né? É um talento, né? De você entender como é que funciona toda a cultura de processo da empresa, né? Para poder vender. E obviamente que se você tem esse conhecimento, você acaba performando. Muito bem. E eu costumo trazer sempre assim que
eu tento trazer sempre uma visão diferente de venda, sabe? Eu tenho uma vivência aí dentro de provedor e eu tento trazer tanto uma visão comercial, porque eu também já tive na rua, e eu tento trazer uma visão do que a empresa precisa para crescer. Porque se a empresa cresce, todo mundo cresce, né? Então, assim, eu tenho sempre um pouco de pé atrás com essas metodologias que a gente acaba vendo. Pô, tô vendendo aqui para você 10 passos de como bater meta, 10 passos de como vender, 10 passos de como acordar motivado pela manhã. Não que isso seja ruim, tá? Não que isso é ruim, só que isso não é o segredo-chave, né? Cara, a gente tem que olhar uma série de fatores, né, cara? Se a gente não preenche um CRM corretamente, a gente não está jogando a favor da empresa, né? A gente não está jogando a nosso favor. Então, eu tenho sempre esse pé atrás, né? Eu sou um pouco analítico também, eu não sou só emoção, porque quando a gente tem essas metodologias, eu acredito que funciona assim no começo, mas depois que a pessoa perde aquele gás, aí já não funciona mais. Então, assim, né? Eu não sou muito dessa pegada, eu sou uma pegada mais de provedor mesmo, assim. Uhum. Por isso, Ulisses, que você está aqui hoje, né? É uma pessoa que está na prática aí do dia a dia e tem sensibilidade do que acontece no dia a dia da empresa. Muito bom. Sim, e aí eu trago sempre, né, essa visão do vendedor inteligente, tá? Não é uma crítica para aqueles que falando que os outros não são inteligentes, mas para mim uma pessoa inteligente é aquela que consegue gerar valor para si, gerar valor para a organização e todos juntos conseguirem conquistar todas as suas metas e objetivos, né, cara? E um vendedor aí inteligente, ele tá sempre bem, né? Um vendedor tem que estar motivado todos os dias. Cara, eu tô com um problema, tô gripado. Cara, o vendedor, ele tem que estar bem mesmo estando gripado. Né? Não é fácil ser vendas aí. Pô, um vendedor porta a porta aí, em Floripa, quantos dias a gente já pegou em Floripa ali? 38 graus. Né? Uhum. E aí você pensa assim, cara, tem que sair para vender, cara, né? O vendedor, ele é um baita desafio. Eu sempre vou defender muito o vendedor, tá, o Querelo? É a mesma coisa quando o dia tá nublado, né? Aí o vendedor pensa assim, pô, hoje tá nublado, eu vou esperar o tempo limpar. E aí o tempo não limpa, cara. O vendedor mesmo inteligente, cara, ele tem que ir pra rua porque ele sabe que o salário dele, ele que tem que fazer. Né? O vendedor bom também, o inteligente, cara, ele consegue extrair informação das pessoas, porque isso aí também é inúmeras técnicas, né? Porque você chegar para o cliente e falar, você quer contratar a internet? O cliente fala, não quero. Então tá bom, fechou. Não. O vendedor tem uma série de técnicas para que eles consigam extrair essas informações, né? E uma coisa que eu gosto sempre de frisar é que nós não vendemos internet, né, cara? A gente vende desejo, a gente vende sonhos, tá? Como assim a gente vende sonho? Cara, Querelo, que é um pouquinho mais antigo aí, né, Querelo? Mais velho do que eu, brincadeira, Querelo tem a mesma idade que eu. Cara, a gente antes queria assistir um filme, o que a gente tinha que fazer? Pô, tinha que juntar uma grana, ir para o cinema. Malemar a gente conseguia fazer isso uma vez por mês, né? Até hoje é mais caro ainda, né, cara? Hoje você com a esposa, com a namorada, você não gasta menos que R$100. Cara, hoje a gente tem o Netflix, a gente tem Amazon, a gente tem Disney. E olha o tanto que a gente economiza, mas para a gente conseguir isso aí, o que a gente precisa? A gente precisa de internet. Então, a gente precisa levar essa realidade para o nosso cliente, que a gente não está vendendo internet, a gente está vendendo para ele a possibilidade de acessar o Netflix. Pô, imagina lá a mãe que só tem que trabalhar a semana inteira, o pai que trabalha a semana inteira. E aí o filho, né, final de semana ali fica... Cara, ele tem o Netflix, o filho fica lá assistindo um desenho, né, uma série... Então, imagina o tanto de conforto que a internet traz, né? A pessoa que precisa fazer uma faculdade à noite está tendo dificuldade porque não tem uma internet estável. Pô, a gente não está vendendo banda, a gente não está vendendo mega, a gente está vendendo a oportunidade dessa pessoa que talvez nunca teve uma oportunidade de estudar, está estudando. Então, assim, a gente sempre frisa em que a gente não está vendendo internet, né? A gente está gerando valor. Muito bem, muito bem. Ulisses, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu não sei se você vai falar nisso mais pra frente. A gente falou de cliente ali ruim, né? O que a gente tem que fazer com esses clientes ruins, cara? Assim, na prática, ou na venda, ou manter esse cliente. Como é que tu vê isso? Cara, a gente precisa estar sempre... falar a mesma língua, tá? Aí depois dessa minha experiência que eu tive com vendas, eu vim para o CS, aí eu comecei a olhar o cliente também por uma outra ótica, né? E para mim tem que estar tudo muito bem relacionado, né? O CS, ele ajuda bastante a ter métricas daquilo que são clientes que são possíveis clientes
problemáticos, clientes que abrem muita solicitação, clientes que... Então, assim, nós precisamos, no decorrer da jornada do cliente, quando entra um cliente, a gente precisa identificar, tá? Um cliente que abre mais do que 3 protocolos de suporte por dia. Tá, por que ele está abrindo esse suporte? E aí eu sempre gosto de trabalhar com BI, sabe? A gente cria um score. O que é um score? A gente, através do CS, a gente tenta identificar quais são os clientes que têm mais probabilidade a ser detrator. A gente analisa os clientes que vão nas redes sociais. Por que esses clientes vão mais nas redes sociais? Por que esses clientes ligam mais no cancelamento, tá? E aí a gente identifica isso e a gente começa a trabalhar com esse cliente antes dele ir com a rede social. Às vezes são clientes, por exemplo, a gente descobriu uma métrica, por exemplo, que todo cliente que cancela, que todo mês bloqueia, esse cliente tem, tipo, 70% mais chance de cancelar do que aqueles que não bloqueiam. Tá? Então, por que eu, como CS, eu não vou trabalhar com esses clientes que bloqueiam? Porque normalmente quem trabalha com clientes que bloqueiam já é financeiro, aí já é setor de cobrança, né? E aí, às vezes, já chega com abordagem diferente. Mas, na realidade que eu fiz análise na época, eu entendi o quê? Que esses clientes, eles bloqueiam 1 mês, bloqueiam 2 meses, bloqueiam 3 meses, esse cliente ele tem 70% mais chance de cancelar do que um cliente que não bloqueia. Então, o que eu preciso fazer? Identificar primeiro quais são os fatores que levam esses clientes aí no Reclame Aqui, aí na Anatel, aí trabalhar anteriormente para que esse cliente... o desafio de trabalhar com CS, né, com experiência do cliente, o que é? É que toda essa ação que a gente toma, às vezes leva alguns meses para a gente ver o resultado, né? A gente começa a identificar um cliente, a gente começa a trabalhar, a gente não vê o resultado amanhã, a gente vai ver daqui 1 mês, 2, aí com 3 meses que a ação que a gente tomou que fica clara. Então, BI ajuda muito a gente nessas métricas, entendeu? Recursos. Isso, com certeza. Amém. E aí, eu só falei dos problemas até agora, né, cara? E aí, como ter um time inteligente de vendas, né? Esse é o desafio. O que a gente precisa? E aí foi o que eu falei, né? Que venda não é dom. E aí, uma coisa que eu trabalho muito, independente da equipe que eu tô... Essa frase aí é impactante, né? Se a gente não souber interpretar ela, a gente tá lascado, né? Mas eu vou deixar você continuar, mas venda não é dom, isso aí é... Já vi essa frase antes e vou concordar com você, mas vou deixar você continuar aí. Na minha rotina de trabalho, diariamente, a gente acaba... Hoje, eu não consigo trabalhar mais sem as famosas dailies, né? Que são as reuniões diárias. Que hoje aí, as grandes empresas aí, cara, você pegar a Nubank, você pegar a Amazon, todas as empresas aí trabalham dessa forma, cara. A gente reclama muito de alinhamento, de tudo, de comunicação dentro da empresa, só que aí, quando a gente começa a trabalhar com as nossas dailies, cara, melhora muito. Então, hoje, independente do time que eu trabalho, a gente faz nossas reuniões todos os dias. Hoje, eu tô com um time aí de mais ou menos umas 150 pessoas. E aí, eu já vi muito gestor falar assim, cara, eu tenho 30 pessoas e não consigo, é impossível. Cara, é possível. Hoje a gente tem umas 150 pessoas e a gente consegue fazer dele com todo mundo sem impactar o operacional, o dia a dia. E aí, para que serve as dele? A dele é simples, é um bate-papo de 15 minutos que a gente faz em pé mesmo, que a gente vai falar o quê? Como que foi o dia de ontem? Foi assim, 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 a gente chegou no resultado, tá, e o dia de hoje? O que a gente vai fazer? Tá, assim, 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 bora lá correr atrás do resultado e aí fica todo mundo alinhado. Tá, o que mudou no processo hoje? Tá, teve um rompimento em tal lugar e a gente tá com a fila grande, tá, beleza. Por quê? Porque a comunicação fica alinhada, porque acontece muito. Tem um rompimento, tá, ninguém tá sabendo, aí o cliente liga pro suporte, o suporte não sabe informar o que aconteceu, aí o vendedor não sabe... Imagina o vendedor ir para a rua vender um plano e não sabe que está tendo uma promoção. Então, as deles a gente utiliza muito para esse bate-papo diário de alinhamento. E aí, através disso também, tudo isso é engajamento de pessoas, tá? A gente faz muito feedbacks também, porque às vezes a pessoa está lá na ponta, o vendedor achando que está vendendo bem, e aí, às vezes, na percepção do gestor não está, ou às vezes ao contrário também. Então, e como que a gente alinha isso? Através de feedbacks, tá? Tudo que a pessoa faz, aquilo que é positivo, aquilo que é construtivo, a gente chama, faz alinhamento. Eu tenho certeza que as pessoas ficam muito mais engajadas com o time quando a gente trabalha dessa forma. E aí depois a gente tem um one-on-one, que o one-on-one a gente busca bem, aí é um tempo agendado, que eu costumo fazer de 15 em 15 dias,
com o pessoal, que é um tempo que a gente para, a gente dedica, e a gente é sagrado, sabe? Está na nossa agenda, então de 15 em 15 dias, naquele mesmo horário, a gente para conversar, entender. Para que eu utilizo o one-on-one? Para fazer o alinhamento de expectativa, tá? Você que é meu vendedor, onde que tu quer chegar? Qual que é o teu sonho? O que tu busca? Tá, e aí eu vou entender como que eu posso ajudar aquela pessoa a ela chegar no objetivo dela, porque com certeza todos nós temos objetivos e muita falta de alinhamento faz com que a pessoa não busque o resultado e o gestor também sofre, porque aí a pessoa não está engajada, não está entregando resultado e grande parte disso tudo por falta de alinhamento. Outra coisa, não adianta a gente ter nada disso de reunião diária, feedback one-on-one, se a organização não tem metas claras, né, Querelo? Às vezes acontece muito disso, a empresa não sabe onde quer chegar, não sabe o que quer, e aí o gestor vai lá e lança uma meta para o vendedor, que às vezes o vendedor também não vai conseguir chegar. Então, assim, é tudo feito de forma participativa, né? A meta tem que ser muito claro e para que a pessoa tenha ciência de onde ela precisa chegar e a gente trabalhar junto como um time. Uhum. E aí, outra coisa que eu falei anteriormente ali, demonstrar valor na marca, né? Quando eu dei o exemplo ali da Engie Consult, cara, todo provedor, toda empresa tem o seu valor. Umas com algumas coisas, outros com outras, todo mundo tem o seu diferencial, né? E às vezes o vendedor, ele pega muito porque ele não... O cliente pergunta, qual plano que você tem? Aí o vendedor vai lá, manda a lista, tabela de preço e pronto. Tipo assim, parece um cardápio, sabe? Quando você vai no restaurante e você faz a escolha. E aí, dessa forma, você está gerando valor? Você está gerando valor para o cliente? Você está falando os pontos positivos? Você está falando que a gente tem um atendimento 24 horas? Você está falando que você tem um atendimento com um time especializado que está para resolver o problema e não para abrir suporte? Você está falando que a gente tem um selo de ISO 9001 e o porquê e o que isso gera de impacto positivo para o cliente? Você está falando a nossa nota na Anatel, no Reclame Aqui, sabe? Tipo assim, quando a gente fala isso, a gente está gerando valor para o cliente. Então, falta muito disso aí na galera, né? A galera quer só vender mega e banda, eu friso bastante nisso. Quando a gente gera valor, o cliente não está preocupado com o valor que ele vai pagar. Com certeza, com certeza. Aí eu falei lá no passado, lá no slide anterior também, que o vendedor ele tem que ter muito domínio sobre o produto que ele está vendendo, né, cara? Então é o desafio aí, a gente tem que estar fazendo sempre treinamento com a galera, tem que estar sempre instruindo, ele tem que conhecer, cara, o que é um NU? Cara, a gente costumava de vez em quando pegar o nosso time de vendas ali, levar na sala de treinamento e mostrar, cara, às vezes o vendedor trabalha há 5 anos na empresa e não sabe o que é uma fibra ótica, não sabe como é que funciona, não sabe o que é um NU, não sabe o que é um roteador. Aí o cliente vai contratar e fala assim, eu quero um plano que tem um roteador com mais antena. Aí, entende? O que a quantidade de antenas tem a ver com a qualidade do sinal, né? A gente pega um dos roteadores aí que são os melhores, que é o famoso Unify. Não tem nenhuma antena, entende? Mas se o vendedor ele não tem o conhecimento do produto que ele está vendendo e da empresa, cara, aí fica difícil, né? E aí agora a gente vai falar um pouco aí sobre CRM, né? A maior parte ali da galera também não gosta muito, acha que é uma perca de tempo a gente fazer preenchimento de CRM, porque, cara, o vendedor ele quer sair de casa, quer vender e não quer cadastrar um lead, né? Eu tive a oportunidade aí de todas as operações que eu passei, sempre trabalhei, por coincidência, sempre trabalhei com a Voale, né? E antes, até no passado, eles tinham 2 modelos de venda, que era o venda direto e o venda consultiva. E normalmente os vendedores gostavam de, tô negociando com o cliente aqui no WhatsApp ou no telefone, e aí já vou negociar aqui, assim que ele fala assim, eu já vou... É mal visto desde que... CRM é um desafio para todo mundo, para os vendedores, né? E aí os vendedores gostavam muito de vou lançar o venda direta. Só que quando ele lançava... A Voale até mudou, né? Hoje já é tudo integrado, né? Já é tudo junto. Hoje não tem mais como fazer essa venda, acho que consultiva. Eles juntaram as duas formas. Mas eu sempre cobrei da galera fazer o cadastro do lead, porque o que acontece? Vou lá, não faço o cadastro do cliente, mas eu tenho ele no meu WhatsApp. Aí chega lá no último dia do mês, eu preciso bater a meta ou correr atrás do que tá. Aí onde que eu vou buscar meus leads? Aí eu vou buscar onde? No WhatsApp ali, procurar conversas antigas, sabe? Então, assim, a gente tem que fazer todo um processo de preenchimento
por dentro do CRM, mas para isso também não adianta a gente obrigar, ou a gente precisa mostrar para o vendedor o quanto que é o valor que a gente gera, né? O quanto que a gente facilita o próprio processo dentro do... Quando a gente faz isso por dentro do RP, né? Então, a gente gera um monte de indicadores, tanto dentro do próprio RP, ou através de plataformas de BI. O BI, ele puxa informações de onde? Puxa de dentro do próprio CRM, né? Então, como que eu vou saber quem que é o vendedor que está vendendo mais? Como que eu vou saber quem que é o vendedor que está vendendo com a maior receita? A origem das vendas? Está vindo da onde? Qual cidade que é a cidade que está contratando mais? O histórico desse cliente? Quanto tempo eu estou demorando para fechar uma venda, desde o meu primeiro contato, meu primeiro prospect, até a finalização, até eu converter esse cliente em cliente, né? E aí só existe uma forma, através do CRM, mas é um baita desafio engajar, e a gente obrigando já no passado, né, não funciona, a gente tem que chegar para o vendedor e mostrar para ele qual que é o valor que aquilo gera, o preenchimento de CRM. Né? Vendedor bom, né, a gente tem alguns vendedores aqui no grupo, né, a gente tem a Aero, que aí, eu não estou vendo quem está presente, até porque eu estou com a tela de apresentação, mas a gente tem a Karen aí, ó, são pessoas que eu conheço. Eu tenho certeza que se você chegar para essa pessoa lá no dia 15 e perguntar quantas vendas faltam para você bater sua meta, essa pessoa ela te responde na hora. Por quê? Porque ela acompanha os resultados, ela sabe o que ela precisa, ela sabe como que ela tá, ela sabe quais os desafios que ela tem. Então, assim, a gente pega muito vendedor também que não sabe nem o que precisa, né? Pô, como é que tá a sua meta? Não sei, vou esperar o meu gestor falar para mim como é que tá. Cara, como que o vendedor vai correr atrás de bater a meta se ele não sabe nem como que ele tá? Né? Então, tudo isso aqui que eu tô falando, gente, isso aqui, cara, cada tópico desse dava um bate-papo de 1 hora, pelo menos, né? Falar sobre one-on-one, feedback. Cara, sobre CRM aí, dar um bate-papo. Quem sabe o Querelo no futuro pode fazer um outro bate-papo para falar especificamente sobre CRM. É que aqui hoje é mais sucinto, né? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Não, eu tava olhando esses tópicos aí, cara, eu tava até te convidando para fazer um treinamento aí, porque tem muita coisa aí legal, hein, do que você tá falando aí nessa parte de vendas, né? Inclusive essa parte aí que você falou por último de acompanhar os resultados, né? Quantos vendedores acompanham os seus resultados, né? Sim. Se você não tá olhando o resultado, se você não tá olhando métrica, você não sabe aonde chegar, né? Isso serve para tudo, na verdade, né? A gente tem que trabalhar com indicadores e fazer análise dos seus indicadores, isso é importante, né? Isso falando pessoalmente, quanto de equipe também, né? Um gerente... Sim. Os resultados de todo mundo. Se não estiver acompanhando, meu querido, como é que tu vai melhorar, né? Isso é uma premissa de gestão de qualidade, gestão de processo, né? A gente tem que estar acompanhando os resultados, é importantíssimo. Sim, com certeza. O próximo... Então, já deixa aberto também, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, pode me chamar, pode chamar o Querelo aí, com certeza. Não vou falar que a gente sabe de tudo, tá? Mas a gente tem um relacionamento aí, conhece bastante gente do mercado. Cara, quero tirar uma dúvida sobre... O próximo passo que eu vou falar aqui vai ser sobre BI, né? Cara, quais são os principais indicadores de BI? Pô, se a gente for falar sobre isso agora, a gente vai tomar um tempão, mas chama o Querelo, me chama, e aí a gente vai te ajudando, né? Nesse mercado a gente tem que se ajudar muito aí, porque eu vejo muito, por exemplo, o gestor, comecei a usar o BI, legal, aí você vai ver o BI lá do gestor, traz lá o total de venda, o vendedor que mais vendeu e a cidade que mais vendeu. Tá, cara, dá para cruzar tantas informações através de plataformas de BI, com outros indicadores, de tudo, até cruzar equipamento que está tendo um melhor engajamento com o cliente, qual a melhor, se é com X valor de instalação, sabe? Assim, tem inúmeras métricas de BI, né? O BI vem para ajudar a gente, e tem muitas empresas que trabalham com BI, tá, Querelo? Que acontece o quê? Vou contratar uma empresa de BI, tá? Uma empresa que, às vezes, ela trabalha em outro ramo, totalmente diferente, não conhece nada sobre provedor, e aí, às vezes, o gestor, por ser algo novo para o gestor, ele também não sabe exatamente aquilo que ele precisa. E aí o cara vai lá, paga um investimento e faz, e aí quando tem, aí eu vejo o gestor ter o BI, mas aí utiliza outra coisa junto, aí utiliza uma planilha de Excel, utiliza outras coisas, mas muito é porque não tem esse conhecimento. Então, tenho certeza aí que uma meia horinha de bate-papo com o Querelo vai apresentar aí alguns cases, alguns modelos, falando sobre BI. Cara, hoje eu não consigo trabalhar sem BI, para mim tem que ter BI para cruzar inúmeras informações, até porque hoje eu tenho, né, depois trabalhei com experiência do cliente, sucesso, cara,
CS, cara, eu cruzo tudo, cruzo todos os tipos de informações, desde uma data de vencimento que mudou do cliente, que impacto que gera no cancelamento, quantos suportes esse cliente abriu, cara, quantos bloqueios esse cliente tem, tudo isso eu trago para que eu tenha entendimento, cara, qual o perfil do meu cliente que cancela mais. Quando chega no dia que o cliente liga para cancelar, a gente não tem mais muito o que fazer, a gente tem que ter todas essas informações bem antes, e para isso a gente precisa tentar prever o que leva o cliente a cancelar. Certo? Se eu falar meio rápido, você me fala aí, tá? Que eu empolgo e gata marcha e voa. A gente vai voltar falando de alguns assuntos aí que tem, o pessoal tá... Cara, eu tô com 7 perguntas aqui para quando você finalizar a sua apresentação. Mas vamos lá. Fechou. E aí, falando um pouco também, né, que o vendedor ele tem que ter técnica também, né? Ele tem que ter técnica, alguns treinamentos que eu participei de PNL, né, que é programação neurolinguística, né, cara? Um vendedor precisa entender um pouco sobre o perfil do cliente. Cada cliente tem um perfil, ele fala de uma forma, tem cliente que gosta que explica mais detalhes, tem clientes que não gosta que fala em detalhes, e através dessas técnicas a gente consegue, cara, nos primeiros 5 segundos a gente consegue entender um pouco do perfil do cliente e tratar aquele cliente do jeito que ele gosta. E aí eu trago muito esse perfil do vendedor para trabalhar em outros times, né? Trabalhar no cancelamento. Eu gosto sempre de trazer uma galera com a pegada mais comercial um pouco, né, para tentar entender, porque às vezes a pessoa que é muito técnica, ela não consegue olhar muito para o cliente, né. Outra técnica que a gente usa bastante também são perguntas abertas e perguntas fechadas, né. Aí a pessoa me pergunta, tá, o que é pergunta aberta e o que é pergunta fechada? Lá eu sempre costumei fazer treinamentos de perguntas abertas e perguntas fechadas para vendedor. Por quê? Perguntas abertas e fechadas são aquelas que o cliente responde com sim e não, ou que a gente obriga o cliente a responder de uma forma diferente. Por exemplo, eu estou finalizando uma venda, apresentei o meu produto e chego para o cliente e falo, e aí, vamos fechar, Querelo? Aí o Querelo pensa e fala, não. Tá, beleza, me quebrou no meio, né, cara? O que eu falo pro Querelo agora? É diferente de eu chegar pro Querelo e falar assim, Querelo, o que falta para você fechar comigo esse plano? O Querelo não vai conseguir falar sim, não. Ele vai ter que falar, cara, gostei do teu plano, mas o valor que tu tá me oferecendo não tá dentro... Então, eu já identifiquei que o Querelo não está fechando comigo por causa do valor do meu plano. E aí, em vez de eu lançar outra pergunta fechada, aí eu vou lançando sempre as perguntas abertas, né? Que o cliente ele tem que me explanar o porquê. Então, assim, são técnicas que tem que ter para que a gente consiga extrair o máximo de informações do cliente. E aí, o último tópico dessa daqui, né? Eu coloquei planejamento de rota, tá? Para que é o planejamento de rota? Eu gosto de falar muito do vendedor PAP, a gente trabalhou bastante, né? O vendedor PAP, na minha visão, é aquele vendedor que quando a gente faz um investimento de uma rede ou a gente entrou numa cidade nova, ele é o que consegue trazer o retorno mais rápido para o provedor, né? Porque eu pego lá 10 vendedores, solto num bairro lá, e aí ele consegue me trazer, em uma semana, ele consegue me trazer muito mais retorno do que se eu colocasse um outdoor, do que se eu colocasse uma propaganda na rádio. Só que muitos contrata um vendedor PAP e deixa lá o cara na rua e vida que segue, né? Então, vendedor PAP tem que ter supervisão, sempre acompanhando, tem que estar junto, né? Cara, não é fácil, às vezes está chovendo, às vezes está sol demais, como eu falei. Precisa ter supervisão, precisa ter supervisor junto e precisa ter rota. Não dá para simplesmente, vou soltar o vendedor e... Não, cara, a gente precisa sentar todo dia de manhã, fazer a daily com o vendedor, mostrar quais as ruas que ele precisa trabalhar, precisa ter acompanhamento, porque é um serviço bem desafiador, mas no meu ponto de vista é o que traz o melhor resultado, assim, em tempo mais rápido, né? E às vezes a gente deseja ter um retorno rápido do investimento que a gente fez, e aí o PAP é o que acaba trazendo o resultado. E aí quando o vendedor vende e o cliente permanece, todos ganham. E aí esse é o nosso sucesso, né? E aí a gente entra na parte aí de experiência do cliente, que é o desafio, né? Como fidelizar o nosso cliente? Porque não adianta a gente vender... né? Fidelizar pelo bom serviço, né? Fidelizar pelo bom serviço. Não adianta nada eu vender 500 clientes esse mês, ou esse dia, depende do tamanho do provedor, e sair 400. Será que a empresa está tendo lucro com esses 100 a mais que ficou? Cara, é prejuízo total, né? Então a gente precisa estar fidelizando os nossos clientes. E aí eu pergunto, o que é fidelizar cliente, né, Querelo? Será que é trocar o plano para gerar fidelidade? Né? Porque às vezes a gente acaba trocando o plano de forma compulsória ou usando isso de estratégia, né? No meu ponto de vista, tá, pessoal? Eu gosto de frisar sempre que esse é o meu ponto de vista, né? E aí qualquer dúvida, qualquer coisa acrescentar, me tragam que a gente vai
acrescentando, não vou dizer que não deve trocar o plano do cliente, eu acredito sim que devemos trocar o plano do cliente, mas sim visando o cliente ter uma melhor experiência, sabe? Atender a necessidade do cliente, não trocar plano para gerar uma multa de 12 meses, a gente vê muito disso. Qual que é como que eu vou evitar o cancelamento? Cara, nem sei se o cliente está feliz ou não está. Eu vou trocar o plano dele, vai gerar uma multa de 12 meses e se ele quiser sair, ele não vai sair porque ele vai ter a multa. A gente acaba gerando uma insatisfação do cliente. Pois é, cara, eu vou te falar que isso aconteceu comigo agora, Ulisses. Eu fui trocar meu plano. Na verdade, não. Eu fui ver se tinha um plano melhor para meu telefone, pro celular. E aí eu entrei no aplicativo da operadora, que é a operadora nacional, claro, né? E aí ele tava. Eles estavam me dando desconto num plano de R$5. Né? Eu falei, pô, R$5 não é muito, mas vamos ver se. Aí quando eu fui olhar na entrelinhas ali, ia gerar uma fidelidade de 12 meses. Eu falei, cara, e se a internet, se eu encontro um plano melhor em outra operadora, enfim, né, eu vou ter, talvez por R$5 eles geraram fidelidade de novo. Então, enfim, é uma prática que muitos acabam fazendo e a gente sabe que não é isso que segura cliente, né? Eu acho que a gente tem que pensar clientes que ficam com a gente na nossa caminhada, né? Não por um período. Né? Sim, e o pior ainda é que, assim, cara, eu ligo pro Querelo, pô, não tá mais trabalhando online, o Querelo quer um plano com menos banda porque ele não tem tanta necessidade mais agora. Cara, por que não ofertar um plano mais barato? É desafiador, né? A pessoa tem que ter um feeling muito grande do CS, porque a gente olha muito para aumentar a receita. Então, quando a gente ainda gera uma fidelidade, mas olhando o lado do cliente, né, cara, a gente ainda gera valor para o cliente, porque qualquer momento que o Querelo ele precisa aumentar a banda de novo, ele vai entrar em contato porque ele sabe que a gente está jogando no mesmo time. Mas quando a gente tenta fazer isso de forma compulsória e ainda aumentar o valor da receita do cliente, cara, é bem desafiador, porque aí quando tem que entender muito a realidade, tá? O segredo do sucesso do cliente é entender cada cliente. Entendeu? Outras empresas, aí falando de grandes operadoras, eu não vou citar nome, mas eu sei que tem grandes operadoras que criam dificuldades para cancelar. O que eles fazem, Querelo? Pô, fizeram um estudo e eu sei que todo cliente que fica mais de 40 minutos para ser atendido, ele desiste. 50% desses clientes desistem. 40? Cara, 40 minutos. Cliente que fica mais de 40 minutos na linha telefônica para ser atendido, ele desiste do cancelamento. Metade desses clientes desistem do cancelamento. Isso é uma estratégia de fidelizar cliente? Mas para quem olha pela experiência positiva do cliente, é totalmente o oposto daquilo que a gente busca. Outro exemplo, a gente tem que olhar tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para o cliente, né? Porque no final das contas, a recorrência, né? O cliente fiel é o que gera valor para a gente, né, Querelo? Na hora de contratar o plano, o cliente pode contratar pelo WhatsApp. Tá, agora eu quero cancelar. Não, agora não pode mais cancelar pelo WhatsApp. Ele é obrigado a ir até a loja, né? E aí a gente acaba criando algumas dificuldades e a gente não consegue medir, por exemplo, a insatisfação. Como que a gente mede uma insatisfação desse cliente que vai na rede social, que vai no Reclame Aqui reclamar, né? Então, assim, a gente tem que colocar muito na balança o impacto que isso daí gera, sabe? Tem que ser feito de forma muito consciente. Não estou falando que não é para fazer nada disso que eu falei, mas, assim, tudo que for fazendo, tem que ir fazendo testes, tem que pegar uma porção, uma fração dos clientes, testar, ver o retorno daquilo, do que já chegar fazendo para todos os clientes. Porque existe, assim, Ulisses, eu acho que existe dois lados, né? Existe o lado de você realmente... O lado bom de dificultar, vamos dizer assim, e o lado ruim. Né? O lado bom é o seguinte, cara, o cliente quer cancelar, claro, quando o cliente já quer cancelar, já chegou no final de cancelar, é porque ele já está puto com tudo que já aconteceu antes, né? A venda não foi boa, o suporte não foi bom, a internet, a qualidade de serviço não é boa, enfim. Mas eu acho que, às vezes, a palavra não é dificuldade, né? Mas é importante no cancelar também, entender por que o cliente está saindo, e é a última tentativa da empresa para que o cliente fique né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que é importante, mas quando você falou de ficar 40 minutos, a empresa não vai entender por que o cliente está saindo, o cliente vai ficar puto e provavelmente vai fazer uma reclamação no Reclame Aqui ou no Google, enfim, né? Então, a gente tem que estudar o processo. Tem que ser muito consciente, né? Tem que ser muito... Eu vejo também gestor que tem muito dados no BI, por exemplo, ou qualquer meio que tem informação, mas também não faz nada com aquela informação.
Então, tipo assim, o cliente vem e cancela, aí o BI me trouxe quantos clientes cancelou por X motivo, beleza, aí eu apresento lá e tá, e o que de ação que eu tomei com isso? Não adianta nada a gente ter dados sem informação, né? Sem ação. Com certeza, com certeza. Olha que bonito ficou, né? Não adianta a gente ter informação sem ação. É. Outro grande erro é que a galera só dá benefício para o cliente no fim. O que é o fim? O cliente ligou para cancelar. O cliente ficou 10 anos cliente, nunca deu um benefício para o cliente, aí agora o cliente ligou para cancelar, eu dou 3 meses de internet grátis. Cara, será que eu não conseguia entender o porquê e ter trabalhado esse cliente antes? Porque, assim, Querelo, é desafiador o cliente quando ele chegou no momento do cancelamento e ele está decidido. E eu vou te falar uma coisa, tá? Normalmente o cliente, ninguém fica sem internet. Quando o cliente ele te liga para cancelar o plano de internet é porque ele já contratou outro. Ninguém cancela um plano de internet e fala, vou cancelar hoje aqui e aí semana que vem eu contrato outro. Não, ele tá insatisfeito, ele contrata, depois que instalou, aí ele liga para cancelar. Aí o vendedor tem que... O atendente ali, o atendente do CS, ou o dependente do setor que faz, é extremamente desafiador converter esse cliente. E aí começa um monte de coisa, dá voucher, dá benefício, dá até passeio para Disney, né? Mas aí já era. Muito bem, nunca aí desse lado, né? Mas é verdade, quando o cliente quer cancelar, porque provavelmente ele já contratou outra e só estava esperando a outra instalar, né? Acontece muito, tá? Muito bem. Outra técnica aí, bastante comum também, equipamento é muito caro, né, cara? Os roteadores hoje, para a tecnologia que a gente tem atual e para as bandas que a gente tem, um roteador aí para passar 500 megas no Wi-Fi, não é qualquer equipamento que faz isso. E aí, às vezes, a gente acaba tomando como ação no provedor, trocar equipamento, o Querelo tem um plano aí de 50 megas, paga 99, e aí eu vou passar ele para um plano de 500 megas por R$100, por R$110, R$10 a mais. Tá, e aí eu não troco equipamento do Querelo. E aí, às vezes, eu acho que eu tô levando algum benefício pro Querelo, né, cara? E aí, o Querelo, o que é a primeira coisa que o Querelo faz? O técnico sai lá, nem precisa do técnico, né? Porque nesse caso é só esperar o ser validado no sistema, né? Ser alterado no sistema. E aí, o que é a primeira coisa que o cliente faz? Teste de velocidade, né? Então, assim, tem que ser feito um alinhamento muito claro com o cliente, cara. Tudo isso que eu tô falando, não que não é para fazer, mas tudo isso tem que tomar muito cuidado, tá? Você tem que ligar para o cliente, você tem que entender que equipamentos que o cliente tem, ofertar para ele, ver se faz sentido, ver se ele tem equipamentos ligados no cabo, porque às vezes se ele tiver no cabo, ele vai passar mais banda para ele, porque senão não faz sentido. A gente pega um cliente que estava feliz com 50 megas, passou o cara para 500 megas, e esse cliente ele vai ser detrator e vai acabar virando um cliente problemático. A gente pega muito isso, tá, Querelo? E aí, outra métrica, né, que é muito olhada, né, eu sempre fui um pouco contra o TMA, né, para quem não sabe, é o tempo médio de atendimento. E hoje eu tomo conta aqui do Contact Center da MHNet, né, então hoje eu não olho para TMA, a gente olha para outras métricas. Eu tenho uma preocupação muito grande em olhar para TMA. O que é TMA? É o tempo que a gente está atendendo o nosso cliente, sabe? Como eu vim de CS, de experiência do cliente, eu prefiro muito mais ficar 10 minutos na linha com o meu cliente e resolver o problema e satisfazer ele não me ligar mais, do que eu atender o meu cliente rápido, para ter um indicador melhor. Meu atendimento antes era 5 minutos, agora caiu para 4. Aí eu atendo rápido, tipo assim, desligo, reseto o roteador do cliente e falo para o cliente assim, ficou bom, melhorou? Daqui, qualquer dúvida, o senhor pode entrar em contato de novo. Aí a gente vai lá no BI, pega o cliente que entrou em contato 5 vezes durante o mês, porque não está solucionado o problema. Então, como métrica, aqui trabalhando no Contact Center, eu não gosto e tenho um receio bem grande de olhar para TMA de cliente. E aí, a gente tem o nosso onboarding. Não sei se alguém familiariza, né, com essa... O que é o onboarding no cliente, Querela? O onboarding, a gente utiliza lá desde o início do processo de venda, sabe? Como que a gente quebra várias das barreiras ali, através do alinhamento de expectativas. Então, o onboarding é uma série de práticas, né, que ajuda a entender o cliente a usar o produto. Então, a gente faz desde um folder que a gente dá para o cliente na hora da instalação, um vídeo que a gente grava, sabe? Eu entendi que quando eu falo, por exemplo, para o cliente, antes da contratação, um pouco mais sobre o contrato, e eu levo
para ele aquilo que a gente está ofertando e aquilo que é a expectativa dele. Por exemplo, se eu chego para esse cliente e falo, ó, então, nosso serviço é esse, eu gero o valor para o cliente, e lá no final, depois que eu convenci esse cliente, aí eu falo para ele, ó, a gente trabalha com a fidelidade de 12 meses, se o senhor vir a mudar de endereço, o valor da multa é X, ou algo nesse sentido. Esse cliente, se ele estiver pensando em mudar de endereço, ele já vai falar, nossa, que pena, infelizmente eu vou me mudar de endereço daqui 4 meses. Entende que a gente faz um alinhamento de expectativa, a gente faz alinhamento sobre... Aí o técnico, quando está na casa do cliente, o técnico ele faz todo um alinhamento de expectativa também, ele explica o porquê de não instalar um roteador dentro do armário, como que funciona um sinal de Wi-Fi, porque senão a gente gera recorrência do cliente por falta desse onboard. O onboard, então, é toda essa instrução e alinhamento de expectativa. Às vezes a gente não quer perder um cliente no processo de venda, mas é melhor perder o cliente porque ficou tudo claro para as duas pontas, do que a gente querer omitir informações e na frente não era aquilo que o cliente esperava. Então, dessa forma, a gente consegue entender aquele cliente ruim que eu comentei anteriormente, né? O cliente ele tinha uma expectativa, e aí a expectativa do cliente foi frustrada, né? Eu tenho um cliente de rádio, por exemplo. Tem 1 mega, vamos pôr 10 megas lá. E aí esse cliente, ou então um cliente que tem um plano anterior, né? Um cliente de fibra ótica lá com 50 megas de velocidade. E aí eu preciso fazer um upgrade desse cliente. Aí esse cliente ele só tem um celular mais antigo. Eu chego para esse cliente e falo, ó, se o senhor trocar o plano comigo, a sua internet vai ser muito melhor. Mas um cara já tem 50 megas e só tem um celular. E eu tô prometendo para ele que vai ficar muito melhor. Que expectativa que eu tô gerando no cliente? De que ele vai dar um clique e a tela, pum, vai abrir na hora, né? Mas ele não entende que tem o processador do celular dele, tem que ser feito um alinhamento, entende? Cara, eu tenho certeza que quando a gente faz esse processo bem feito, a gente só tem pontos a ganhar, tá, querido? Porque mesmo que o cliente ele não tenha um celular compatível, quando a gente é verdadeiro com o cliente, ele vai falar, não, eu não tenho, mas quer saber? Esse meu celular ele tá velho, eu vou comprar um celular novo. Entende? Mas ficou tudo alinhado desde o início. Mesmo ele não tendo equipamento, ele não vai ficar fazendo teste de velocidade. Por quê? Porque ele sabe que aquele equipamento dele ainda não é compatível para a velocidade que ele está tendo, né? Agora, quando a gente omite, o que é a primeira coisa que o cliente liga para a gente? Me prometeram uma coisa e me venderam outra. Sempre a gente escuta isso daí. Muito bem. Eu já estou caminhando para o fim, tá, querido? Só para não ficar... Não sei, já é 5h10, ainda tem mais uns 20 minutos de evento aí, então... Já estou terminando, aí a gente abre para perguntas, tá? Tem umas perguntas aqui importantes. Outra coisa, né? Atendimento não robotizado. Eu sou uma pessoa a favor de robô, tá? Eu acho que a gente tem que ter robô, assim, bem didático. Dá 2 cliques aqui e já tem uma fatura na minha mão. Só que o atendimento não robotizado, que eu digo aqui, é o atendimento mais humanizado, né? Atendimento... A gente coloca o humano para atender, para ter uma experiência boa para o cliente, só que aí o humano atende que nem um robô. Então a gente acaba olhando muito para que a gente consiga ter humanizado, né, querido? Acompanhar a jornada, né? A gente falou lá anteriormente, a gente falou de não dar um benefício para o cliente só no fim. E o que a gente faz? A gente identifica o que é um cliente promotor e a gente, através desse acompanhamento da jornada, a gente já dá benefício para o cliente. A gente tem que dar algum benefício, gerar valor para esse cliente. Né? Certo? E aí, aqui também é como agora a gente... O que é a nossa busca? Em vez de olhar para o TMA, a gente busca muito em encerrar o atendimento que está 100% resolvido. Então, a gente olha muito para essa métrica, né? Quantos dos nossos atendimentos não foram resolvidos? Né? Não adianta nada eu encerrar o atendimento rápido. O meu TMA está de 1 minuto, tá? Aí você vai olhar a quantidade de atendimentos não resolvidos, está lá estourando. Então, a gente olha muito para a quantidade de atendimentos não resolvidos e a gente já consegue diminuir muito a questão de cancelamento. E aí, dessa forma, a gente consegue gerar valor para o cliente, né? E como que a gente gera valor para o nosso cliente? Através de um time engajado, que aí, voltando lá no anterior, né? Primeiro, a gente não consegue levar uma experiência boa para o cliente lá na ponta se a gente não conseguir gerar experiência boa para o nosso time. Então, eu olho muito para pessoas, eu olho muito para o ser humano, porque a gente precisa gerar valor para as pessoas, para estar todo mundo jogando no mesmo time, né? E aí, dessa forma, ter os melhores do nosso time. Eu gosto também de fazer um processo seletivo aí, para que a gente consiga ter sempre pessoas boas trabalhando com a gente. O marketing que gere valor. Não adianta nada a empresa só fazer marketing de instalação grátis, planos a partir de R$ 59,90, mas aí não fala no marketing os benefícios que a gente gera, que a gente tem um atendimento em 24 horas, que a gente tem o selo ISO, que a gente tem esse formato de trabalhar, que a gente tem um atendimento humanizado, sabe? O marketing falha muitas vezes nisso, porque a gente
normalmente quando a gente traz marketing para a empresa, a gente olha muito para vendas, né? Então a gente tem que ter o marketing muito trabalhando em toda a empresa. E tudo isso para quê? Para ter foco no cliente, que é o nosso objetivo final. E aí, finalizando aqui, penúltimo slide, eu trouxe essa imagem de um salão de cabelo, né? Que eu gosto sempre de trazer essa ilustração, né? A maioria de nós, principalmente as mulheres, né? Que são mais... se preocupam mais com a beleza, né? Estarem sempre belas. Quanto tempo corta o salão de cabelo no mesmo lugar, né? Provavelmente a galera corta 1 ano, 2, 5, 10 anos no mesmo lugar. Por que a gente corta o cabelo no mesmo lugar, né, Querelo? Porque provavelmente a gente já conhece aquela pessoa, a gente já conhece o assunto. Pô, o Querelo gosta de falar de futebol, o Querelo senta ali, a gente começa a conversar, e aí comecei a cortar, daqui a pouco o Querelo não ia nem fazer a barba, já começa a fazer a barba, aí abre um salão do outro lado da rua, 10 pila mais barato. O Querelo vai trocar? Não vai trocar, o Querelo vai continuar cortando no mesmo lugar. Por quê? Porque aonde ele corta o cabelo, ele sente valor no serviço que estão oferecendo para ele, né? Ele não está cortando lá porque é o lugar mais barato. Então, quando a gente fala muito de experiência do cliente, a gente olha muito para Disney. Pô, Disney, pode falar. Elis, desculpa, tia, mas cara, é o conforto de você saber que vai chegar ali, vai ter aquele... E na dúvida você não vai trocar. Não vai trocar. Não vai trocar. Às vezes tu foi lá e acabou a bateria do celular, tu ia pagar no Pix, o cara fala assim, paga semana que vem, eu chego em casa, tu faz o Pix, porque tudo isso gera valor, tudo isso gera valor. E aí quando a gente fala de experiência do cliente, a gente olha Nubank, a gente olha Disney, e a gente não consegue ver que tudo que a gente faz no dia a dia, que tem experiência do cliente atrelado, todo o atendimento, todos os momentos. E aí, por último, qual setor que é responsável por gerar valor para o cliente? CS, né? Todo mundo fala o CS, CX. Tá muito bonita essas frases novas, né? O CS, CX. Só que quem gera valor para o cliente, o marketing, através das publicações, publicidades, em todos os meios de comunicação, gerando valor para o cliente. O RH, cara, o RH gera valor para o cliente? Com certeza o RH gera valor. Por quê? Porque se ele não contratar uma pessoa que esteja engajada e que esteja com o mesmo propósito da empresa, aquela pessoa não vai gerar valor para a empresa. Aí o comercial no processo de venda, que a gente falou bastante. Setor de compras, né? Se a pessoa que estiver lá de compras, cara, pensar assim, cara, eu tô com um roteador daqui que ele é 10 pila mais caro, mas esse daqui tem esse diferencial e esse diferencial para o meu cliente. Eu vou falar lá com o responsável pelo faturamento. São pessoas que estão olhando pelo cliente, não olhando só por economizar 10 pila. Financeiro, com inúmeras questões, um formato que manda um e-mail para o cliente, sabe? Um texto mais agradável para o cliente. Aí o suporte, né? Pô, todo o time de suporte, tanto interno quanto externo, nossas equipes técnicas, as lojas, né? Fazendo um atendimento humanizado, o TI, através de indicadores, aí o que consegue trazer para ficar visualmente, através de um sistema, como eu ter informações mais fáceis. Aí entra o CS, o CX, que são as pessoas que, no meu ponto de vista, são as pessoas que vai nos dar as informações e nos trazer os indicadores daquilo que a gente precisa estar mudando e avaliando, né? Eles são, para mim, as cabeças pensantes que pensam sempre em gerar valor para o cliente e traz isso para o restante da empresa. Só que tudo isso não funciona se o CEO, se as pessoas mais importantes da empresa não tiverem a cultura. Então, assim, é muito difícil a gente implantar a cultura da experiência boa do cliente na empresa se o próprio CEO não tiver comparado. Então, é muito legal quando a gente trabalha numa organização que está todo mundo falando sobre a experiência do cliente e todo mundo se conversa, e aí, com certeza, é só sucesso. Aí a gente vende, o cliente fica, e no final é todo mundo feliz, né? Você falou uma parte importante, ele é RH, né, cara? Quando a gente vem de outros segmentos, a gente já vê um RH mais consolidado. Eu tô falando como consultoria também, né? E quando a gente vem para esse lado mais da área de telecom, esse mundo de provedor de internet ISP, que vamos dizer assim, que é uma coisa nova, né? Quando comparado a outros tipos de operações, a gente vê que o RH tem muito que crescer ainda, né? Eu trabalhei em operação de RH e todo RH é um investimento, né? Ele não é um custo, ele é um investimento porque você acaba trabalhando pessoas. E é muito difícil hoje colocar na cabeça, eu estou falando de pequenos, grandes operações, enfim, muito difícil colocar na cabeça dos sócios, né, do pessoal que é importante investir em RH, né, porque é extremamente estratégico, cara. Quando a gente vê numa operação, uma empresa já multinacional, isso já é uma questão muito consolidada a gente falar de RH, né.
por exemplo, né, a gente estava vendo uma empresa agora que tinha uma vaga lá para uma operação, que só aquela vaga só vai ser feita por mulheres, né? Então, ela já vem com uma cultura diferente, trazer mulheres, né? Trazer pessoas importantes para aquele tipo de operação, é um estudo, é um cuidado com as pessoas. Enfim, né? Eu acho que essa parte de RH é muito, muito importante e ainda muito pouco explorada dentro de provedores de internet, né? Dentro de tudo que você falou aí, pelo menos a gente fala já muito de processos, fala muito de vendas, falamos muito de gerenciamento, BI, e tudo isso aí que a gente acaba falando no dia de provedor. Mas a gente não quase ouve falar de um fortalecimento de RH, né? De uma estrutura que seja realmente eficiente. Bom, o ser humano é muito importante, né? A gente às vezes olha muito para processo, outras coisas, e esquece o ser humano. E no final das contas, como vai levar a experiência para o cliente se a gente não tiver um time ser humano, né, cara? O ser humano tem que estar engajado, né? Não tem como. Exatamente. Pessoal, a gente está chegando quase no fim, então eu vou fazer as perguntas rapidinho aí. Se alguém quiser fazer uma pergunta, alguém questionou ali no chat que se essa apresentação pode ser compartilhada. Eu acredito que sim, né, Ulisses? Você pode com certeza. Se você já quiser colocar no chat ali, porque daí o pessoal sai e não tem mais acesso, né? Então, se você puder estar compartilhando, ou por e-mail, tá, pessoal? Se vocês quiserem mandar. Acho que é melhor por e-mail, tá? Porque eu não sei como é que eu compartilho aqui no chat, tá? Tá, beleza. Mas todo mundo acho que tem um e-mail cadastrado ali, eu compartilho com todo mundo. Beleza. E como a gente falou também, qualquer pessoa a gente está à disposição também para tirar todas as dúvidas também. Beleza, deixa seu contato ali, Ulisses, no chat, tá? O seu e-mail, que acho que é importante. E aí o pessoal pode te mandar e-mail lá solicitando esse material, que é muito legal, viu? Bem legal mesmo. Bom, falando de equipe, né? 2 perguntas numa só. Como contratar pessoas boas para o time? Falando de RH, né? Sim. É a melhor forma de levar conhecimento à equipe e manter elas sempre atualizadas, engajadas. 2 perguntas aí que o pessoal me questionou aqui. Falando de forma bem simples, assim, a gente já tem que, desde a primeira contratação, desde o processo seletivo, eu olho muito para isso, sabe? Não dá para simplesmente eu botar algumas pessoas na sala, fazer 3 perguntas e falar assim, tá contratado, e depois a gente vê o que deu. Então, assim, tem um processo, por mais que a gente tenha uma necessidade grande, às vezes, em algumas áreas da empresa, em algumas vagas, mas a gente tem que fazer esse processo seletivo e falar para o cliente, para o cliente interno, né? Falar para a pessoa, ser muito claro, identificar ali alguns gaps, né? Por exemplo, aqui eu trabalho com time contact center, né? Cara, vai fazer atendimento ao cliente, eles vão ter que escrever em algum momento para fazer atendimento através do WhatsApp, eles vão ter que falar. Se eu pegar uma pessoa que tem dificuldade em falar, que é muito tímida, que não consegue escrever, às vezes, corretamente, sabe? Só que se a gente fizer um processo de seleção muito raso, a gente não consegue. Então, eu sou sempre a favor da gente fazer entrevistas trazendo a real para a pessoa. A gente gosta de mostrar o nosso ambiente de trabalho para que a pessoa dê uma volta na empresa, entender como que ver a galera, como que funciona. Aí depois a gente senta, explica, porque nem tudo são flores, né, Querelo? Às vezes a gente pega um cliente, sou advogado, eu tenho uma audiência daqui a pouco e a minha internet caiu. E aí? Se não voltar essa internet, eu vou processar você, né? Tipo, o atendente já sai chorando, né? Já fica... Então, assim, a gente tem que ter pessoas com emocional, né? A gente tem que trabalhar sempre isso daí e a gente tem que falar para o cliente. Eu não posso simplesmente, num processo seletivo, falar para a pessoa, vem trabalhar aqui que é só mandar a segunda via para o cliente, como se tudo fosse flores. Aí o primeiro BO que dá, o atendente já desiste, né? E falando um pouco sobre o desenvolvimento da pessoa, porque a gente falou bastante sobre inúmeras coisas, né? Equipamento, Wi-Fi, técnicas, PNL, perguntas abertas, fechadas. Como levar tudo isso? A gente sempre gosta de trabalhar através de um portal, tipo como se fosse uma universidade interna. Entendeu? O Querelo tem a Engie Consult, então vai ser a universidade da Engie Consult, e aí tem um link que é aberto para os colaboradores. Por quê? Porque aí o Querelo, todo o material, ele vai atualizando e vai colocando lá, porque aí fica sempre disponível o conhecimento. Eu vou trabalhar, eu chego para trabalhar, eu já abro uma abinha ali do lado, porque qualquer dúvida que eu tenho, como que eu faço uma mudança de endereço? Como que eu abordo o cliente? Qual que é o setor responsável por isso? Qual que é o ramal X? Eu abro sempre dentro dessa universidade. Muito bem, muito bem. Já vendendo meu peixe aí, né? A nossa consultoria trabalha muito essa parte de conhecimento, de documentações. A gente tem
uma metodologia aí de criação de uma universidade, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas é bem legal, bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Usa a crise que se principalmente para os vendedores, PAP, qual a estratégia usada para evitar... Vamos lá, vamos ver uma pergunta do pessoal aqui, deixa eu ver aqui. O Augusto está perguntando... Ulisses, acredito que isso se enquadre principalmente para os vendedores, PAP. Qual a estratégia usada para evitar que tenha muita evasão de funcionários da função? Posso falar? Pode. É um desafio, tá? PAP é um desafio. Então, assim, no processo seletivo, a gente tem que estar... já desde o processo seletivo, a gente já tem que entender o perfil daquela pessoa e ver. Porque às vezes a gente pega lá um vendedor... Cara, quero ser vendedor. Por quê? Eu não tenho nada para fazer ou algo nesse sentido e vou... Cara, a gente precisa entender se a pessoa realmente tem um perfil. Eu já tive várias pessoas excelentes trabalhando comigo, assim, porque... E nem vieram da área de vendas, vieram de outras áreas, mas, assim, tinha um perfil de buscar e crescer e buscar resultados, sabe? Mas, em conjunto com isso, a gente precisa ter um líder, sabe? Por isso que eu falei, né, que lá atrás que o PAP precisa ter um supervisor junto. Porque não dá para simplesmente eu montar um time de PAP e falar pro cara, vai, né? Cara, às vezes o cara tá meio desanimado, um dia, 2, 3, daqui a pouco ele sai fora. E por quê? Porque faltou um acompanhamento, faltou feedback, faltou esse desenvolvimento, acompanhamento dessa pessoa. E outra coisa também que alguns provedores falham, o que é, Querelo? Eles pagam o mesmo comissionamento de um vendedor interno para um vendedor externo. E no meu ponto de vista, o vendedor interno ele tem uma venda receptiva. Normalmente, quem liga na empresa para contratar, esse cliente ele já recebeu, ele já pesquisou no Google, na internet, ele já viu outros provedores, ele já está mais por dentro, ele já está tipo com o pé mais lá dentro. Agora o PAP não, o PAP ele está batendo na casa de um cliente que não está nem preocupado em trocar a internet. Às vezes ele está lá assistindo o Netflix e é diferenciado, entendeu? Depende muito da efetividade do vendedor, né? Então assim, não dá para pagar o mesmo comissionamento, então tem que ser um diferenciado, tá? Legal. Ulisses, quando você estava diretamente operando o comercial de outra empresa, que você trabalhou na parte mais focada em vendas mesmo, né? Qual que era a importância da ferramenta do CRM que você utilizava lá? No caso era o Voale, né? RP Voale. Sim. Como eu falei anteriormente, assim, todas as experiências que eu tive em provedor, coincidentemente, foi Voale, né? Eu também já tive a oportunidade de estar visitando a Voale lá em Santa Maria também, não estou defendendo eles, mas eu gosto muito, já tenho uma certa proximidade, então qualquer dúvida que eu tenho, até procuro eles, é muito legal, mas trabalhar sem CRM não rola, sabe? A gente tem que estar utilizando o CRM porque gestor, empresa sem informação não consegue trabalhar, e o próprio vendedor também. Então, a gente tem que estar preenchendo, cadastrando lead, funil de vendas, sabe? Todo o processo tem que estar funcionando por dentro. E um grande... conversando com... né, a gente vai para a Brint, igual a gente teve agora, mês passado, na Brint, e aí a gente conversa, né, a gente pergunta, e aí, o que acha, o que está funcionando? Aí quando a gente escuta as pessoas falar, às vezes a pessoa reclama de um ponto ou outro, e a gente entende que é porque às vezes a pessoa não está operando a ferramenta de forma correta, né, Querelo? Acontece muito disso. O Querelo que trabalha nessa área de processos, né? Ele sabe que às vezes a pessoa, estou reclamando de um preenchimento disso que não funciona. Tá, mas às vezes a pessoa está preenchendo no local errado, né? Está preenchendo do formato errado. Então, muito bom a gente ter sempre esse entendimento da ferramenta e saber se a gente está utilizando de forma o máximo da ferramenta, né? O máximo que a gente pode. Não sei se eu consegui te explicar bem aí. Muito bem. Então, a importância aí de uma ferramenta aí que consiga fazer esse filtro de clientes aí, catalogar os clientes, é importante, né? Fazer a análise disso. Outra pergunta aqui que surgiu, pessoal, né? Você, até interessante, a gente, é sempre bom ter uma experiência numa empresa que seja pequena e numa empresa que seja grande, né? Porque na pequena você você trabalha, acaba absorvendo várias áreas, né, dentro de uma operação, né? Eu tô falando aí, provedores menores, né, de 5 mil clientes, e também como a MHNet aí, sei lá, que tem mais de 300 mil clientes, eu não sei quanto que tem, né, mas eu sei que é cliente pra caramba. Cara, como que falando, sai um pouco mais da vendas, mas falando de empresa pequena e empresa já maior, empresa grande, o que tu sente, assim, o que é a maior
que tu me diz aí? Qual que é a maior diferença que tem falando da mesmo tipo de operação, né? Mas empresas de tamanho totalmente diferentes, né? Sei lá, 50 vezes maior. Querelo, os problemas são sempre os mesmos. Isso agora eu tenho cada vez mais claro. São sempre os mesmos, sabe? As mesmas dores que a empresa pequena tem, a grande também tem, né? Só que alguns desafios aí que a gente tem, né? Trabalhando numa empresa um pouco menor, né? Igual eu já trabalhei com o Querelo, preciso ver um processo. Eu já subo lá, interrompo o Querelo, às vezes, no meio do que ele está fazendo, e já falo, vamos ver isso. Aí o Querelo, já senta aqui. A velocidade com que as coisas funcionam é um formato muito mais rápido, né? Tipo, uma alteração. Tô com uma dúvida com o financeiro. Cara, eu já bato ali na porta do financeiro e funciona muito mais rápido, né? E aí, quando a gente vem para uma operação maior e a gente desenha um processo, quando a gente precisa fazer uma alteração de um processo, às vezes acaba demorando muito mais. Como comunicar todo o restante da empresa é um desafio maior, né? Então, assim, é igual eu sempre falo, é manobrar um Titanic, né? Você está pilotando um jet ski, você dá aqueles cavalos de pau, e aí você está num provedor maior, você tem que manobrar um Titanic. Gostou dessa, né? Muito bem respondido, hein? Legal, cara, legal. Mas eu gosto, de trabalhar em provedor, já falando um pouco de mim. Eu mudei para Floripa ali, para trabalhar com provedor, saí lá de Minas Gerais. E aí, nunca imaginei na minha vida trabalhar em provedor de internet, né, cara? No início, assim, eu entrei na área de vendas e falei, cara, tem tanta coisa para vender, vou vender internet, né, cara? Mas hoje aí, a gente tem um relacionamento com pessoas e já tem uma experiência. Cara, eu amo trabalhar nessa área de provedores e hoje não me vejo trabalhando fora disso. Acho muito legal. Legal. Muito bom. Eu também gosto muito de atender clientes aí da área telecom. Eu acho que é uma área muito promissora, com bastante desafios, né? E é legal trabalhar com vários tipos de operações menores, operações maiores. Cara, e finalizando aqui, não sei se alguém tem mais algum questionamento. O David apareceu aí também, né? Não sei se... Fica à vontade aí, pessoal. Temos mais 3 para questionamentos. A Aero tá aí ainda? Não sei se já... Não vi, que eu não consegui acompanhar, que eu estava com a apresentação. Mas é isso aí, pessoal. Pessoal, Ulisses. Obrigado aí. O David vai falar? Fala, mestre. O David. E aí, tudo bom? Tudo bem, cara. David, eu trabalhei um tempão com o David aí. Legal. Ulisses, na tua opinião, assim, cara, já, né, passou vários vendedores na tua mão, né? O que é indispensável para um vendedor, como vou dizer, que ele precisa ter para, tipo, ser um baita de vendedor, aquele cara que bate meta? Na tua opinião, o que ele precisa ter, além do que tu passou ali? Ele precisa ter uma dívida, uma conta para pagar no final do mês. Brincadeira. Tem um amigo meu, e o David acho que conhece, ele falava assim, cara, vendedor tem que ter boleto para pagar no final do mês. Se ele não tem dívida, a gente arruma a dívida para ele, a gente arruma um casamento, arruma um carro zero, porque precisa ter... Mas brincadeira, né? Mas tem uns que são motivados, né? Porque a gente faz a conta e tem que pagar no final do mês, né? Mas... Hoje eu olho muito para propósito, assim, falando a real, assim, eu acho que a gente tem que entender qual que é o propósito da organização e sentar com o vendedor ali no processo de entrevista e olho no olho, entender o que a pessoa busca, David, porque, cara, eu busco ganhar dinheiro, só isso. Se a pessoa falou isso, cara, a primeira oportunidade que ela tiver para ganhar R$100 a mais, ela vai dar tchau para ti e tu pode ter feito tanto de coisa que for que ela não vai ficar. Não tô falando que dinheiro não é importante. Dinheiro é quem não gosta de ganhar dinheiro. Mas é muito mais o propósito, sabe? A pessoa, ela tá buscando crescer, ou ela tem um propósito bem desenhado para a vida dela e você consegue, em conjunto, levar ela para aquilo que ela busca ali e ser um facilitador. Porque, com certeza, se você é um facilitador para a pessoa acompanhar, chegar naquele propósito, com certeza você vai ter uma pessoa fiel e um parceiro, porque na verdade a gente tem que ter parceiros. Legal. E tem outra coisa que a gente acaba falando de, principalmente, vendas. Vendas tem que ter uma ferramenta e ela tem que estar parametrizada conforme tem que ser, né? Às vezes a gente cria um processo genérico pro vendedor interno e externo, é o mesmo processo, né? E obviamente que isso não vai funcionar. Se você quer ter... E vendedor, cara, ele precisa de agilidade.
né? Se a gente burocratizar demais, eu já vi, cara, cada processo que vocês não imaginam de provedor de internet, que obviamente, cara, cara, o mesmo processo lá de atendimento é o mesmo do atendente lá de suporte, é praticamente o mesmo, sabe? Então, sim, cara, isso aí acaba atrapalhando o resultado né? E aí que acaba atrapalhando nas metas do cara que quer vender, né? Então, com certeza. Eu já tive a oportunidade de trabalhar de um provedor bem pequenininho, que na loja o atendente faz tudo, faz cancelamento, faz cobrança, vai levar boleto para o cliente, e aí a empresa vai crescendo, e aí às vezes os processos continuam, né? O David já trabalhou na rua aí, né? Lançava suas vendas no tablet. É legal que a gente já teve essas experiências de passar por inúmeras fases, né? De provedores. E aí o David, cara, já reclamou bastante para mim. Pô, doutor, olha o tanto de coisa que eu tenho que cadastrar, eu tenho que gravar um contrato assim, o 3G na rua não é bom. O David né, sabe como que é. Mas por quê? Porque a gente desenvolveu um processo que é para um vendedor interno, que está lá com um computador, que tem uma internet ligada no cabo, e aí o David está lá na rua com um tablet lançando uma venda, e eu tenho 1 milhão de... Ele leva 40 minutos para lançar a venda. Fala aí, né, não, David? É complicado, Hoje, né, o vendedor tem que ter agilidade, como o Querelo falou, né? Porque se ele não tiver agilidade, ele não consegue focar 100% na venda, né? Quanto mais processo ele tiver que fazer durante uma venda, menos tempo ele tem para vender, né? Exatamente. E aí cada provedor tem uma realidade e a gente tem que entender cada realidade, né, Querelo? Aí a gente tem que entender cada realidade para conseguir moldar um processo. Não existe um processo pronto. Tu é o cara que manja de processo, vai saber falar. Não tem como pegar um processo que funciona numa empresa e aplicar em outra. Não, cada uma tem que entender a realidade. Realidades, são culturas diferentes, né? Locais diferentes. Enfim, eu acho que o processo tem que ser analisado como ele merece ser analisado. Sim. Não adianta... Igual o Ulisses ali comentou, né, que eu trabalhei no provedor, né, então ali a gente fazia todo o processo da venda e tinha auditoria, depois foi tirando. Depois eu troquei de provedor para operadora, tinha um setor que é o back-office, ele mesmo já lançava a venda para o provedor, então, nossa, isso era uma maravilha. Só chegava e mandava, tá aí o pedido, só fazer. Então, acho que é isso aí, tem que otimizar o tempo do vendedor, né? Tem que ser rápido, tem que ser usual, tem que... Não precisa pensar muito para fazer, né? Tem que ser, né? Não precisa... a gente não está falando aí de um processo sistemático de suporte. Não, é uma venda, ela tem que ser rápida, tem que ser... né? Venda é momento, né? Então tem que ser na hora ali. Exatamente, venda é momento. Sim. É verdade, isso vale para tudo, né? É verdade. Obrigado, David, aí, obrigado pelo questionamento. Alguém tem mais um? Estamos já no laço do tempo aqui. Se alguém tiver mais algum questionamento, aproveitar já então para agradecer o nosso amigo Ulisses. Ulisses, eu queria ter uma sala igual a essa que você tem aí. Um dia eu chego lá, né, cara? Vou falar, você tá aí na tua casa, home office, aí qualidade de vida. Não, tô nada, minha internet tá ruim lá, eu tive que subir aqui na área comum aqui, cara, mas beleza. Tá faltando MHNet aí, tá, cara? Mas, pois tem que chegar. Quando eu chegar aí, eu vou instalar na tua casa, eu vou levar o roteador pra ti. Ô, louco, né? Atendimento personalizado. Beleza, pessoal, obrigado, assim, eu quero pedir realmente desculpas, em relação a muitas pessoas que acabaram não conseguindo participar, né? A gente chegou num limite aí de 116 pessoas, cara, eu nem acreditava que ia vir tanta gente, inclusive, né, até me surpreendeu, né, Ulisses, porque eu falei lá, entre 30 e 40 pessoas é usual participar, e a gente chegou aí a 100 pessoas, então foi uma experiência totalmente diferente com plataforma, e a gente vai melhorar aí na próxima, que é na próxima semana. Então, na próxima semana a gente vai falar com o Cardoso, né, que é mais voltado na parte fiscal, aí, e com o Heron também. O Heron trabalhou implementando sistema na área fiscal, né? Ele tem muito conhecimento nessa área fiscal, o sistema sabe que funciona, que não funciona, como que funciona os combos, como que funciona o grupo econômico, e, cara, uma porrada de coisa aí, e vai vir também o Cardoso com toda a sua experiência aí contada, né? Então, até a próxima semana, pessoal, muito obrigado mesmo quem participou, e essa gravação depois a gente vai colocar no YouTube também, como foi na outra, se vocês precisarem lá depois no YouTube vai estar lá. E é isso, pessoal. Obrigado novamente. Pessoal, valeu. Obrigado, viu? Um abraço a todos vocês aí. Um prazer estar participando mais uma vez aí. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, tchau.